tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy. E como prometido, né, eu falei que eu ia estar continuando aqui, né, o especial de Natal, tá? Vou trazer 2 ou 3 capítulos direto. Um dos capítulos chama Me Perdoa. Aí quando vai surgindo eu vou falando os outros capítulos, tá? Então eu te peço, já deixa o like logo no início desse vídeo, porque é muito importante, tá bom? E se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo. Então, como eu falei, esse aqui é um especial de Natal, tá? Aqui no Japão já é domingo, véspera de Natal. Agora é quase 9h30 da noite. Mas aqui no Japão, assim, não é que nem assim no Brasil, né, em outros países, né, que comemora assim o Natal de um jeito assim cristão, né? Eles, assim, não é que eles comemoram, eles usam o Natal como uma data de comércio, né? Para comprar, para, assim, usa a data como, assim, como fala? Na questão de capitalismo, né? De comprar as coisas, dar presente, mas, assim, eles, como fala? Ai, como que fala, caramba? Usa a imagem do Papai Noel, né, tá? Não é nem a questão do nascimento do menino Jesus, é mais o Papai Noel. Aqui no Japão, aqui a maioria é budista, é shintoísmo, né? Aqui só tem acho que 2% de cristãos aqui, juntando católicos e evangélicos, né? Aqui no Japão. Mas enfim, então, quando vocês escutarem essa narração, acredito que já vai ser segunda, né? Natal aí para vocês, tá certo? Então, eu já desejo aqui para meus coelhinhos, tá? E aqueles que estão aí escutando, seja muito bem-vindo, né? Se você é novo aqui no canal, e um Feliz Natal abençoado, cheio de paz, né? Que o 2024 seja um ano repleto, assim, né? De paz mesmo, né? Porque nós estamos precisando, né? Tanta coisa aí que está acontecendo com o mundo, né? Então eu desejo muita paz, né? E amor, porque tá assim, vocês sabem, né, gente? Tá bem complicado. Esse ano tá sendo muito difícil, né? Então que o ano de 2024 seja repleto de paz e mudanças positivas, né? Então é isso, é meus desejos aqui, né, de Natal, né, para vocês, tá bom, coelhinhos? Então, vamos lá para o capítulo de número 42, tá certo? Então vamos lá. Me perdoa. Yangbo tentou acalmar Xiaozan, tentando se levantar. Ah, droga, não se esforce, por favor. Você está chorando, meu amor. Como não haveria de chorar? Você está assim por minha culpa. Não se preocupe com isso, já passou. Mas eu pude sentir, Yangbo, cada chicotada que você levou, eu senti a sua dor. Como pode isso? Você sentiu, então? Sim, e eu não pude impedir. Teria sido melhor eu morrer. Não fale isso, nunca mais. E eu sinto muito por você ter sentido o mesmo. Foi estranho. Não vamos mais pensar nisso. Veja, o Ravi colocou a pomada sobre as feridas. Agora eu estou me sentindo um pouco melhor. Você jura? Juro, vai ficar bem. Então eu vou deixar você descansando. Não, disse o vampiro segurando o braço de Xiaojan com delicadeza. Fique aqui essa noite, por favor. Ele arregalou os olhos e o rosto corou quando notou que todo o tempo o vampiro estava sem a blusa. Ele sabia que se continuasse ali, daquele jeito, ele não poderia se controlar. Não, meu amor, é melhor eu ir para o meu quarto. Ele olhou bem fundo nos olhos dele e aproximou um pouco do queixo e lhe deu um beijo carinhoso na bochecha e disse: Não farei nada que você não queira, eu prometo, e olha para mim, eu estou dodói. Cuida de mim, meu noivo. Xiaozan não aguentou de rir quando ele disse dodói. Eu não acredito que você disse dodói. Soou tão fofo. Então, vai ficar e cuidar de mim? Ok, o que não faço por você, não é? Porque você me ama.
Os dois se beijaram e Yangibo envolveu seus braços sobre o ombro e a cintura de Xiaozhan, puxando ele para mais perto dele, quando o mesmo não se aguentou e abraçou o vampiro também. Mas Xiaozhan havia esquecido das feridas. Ah, droga. Desculpa, amor. É melhor irmos deitar. Eu não quero te machucar. Está bem. Eu ainda sinto um pouco de dor, mas fica aqui deitado comigo. Prometo me comportar. Espero mesmo. Eu vou dormir do seu lado. Amanheceu e todos estavam na cozinha tomando café. Ravi olhava preocupado e Xiaozhan percebeu. O que aconteceu, Ravi? Você está longe. Desculpe, Xiaozhan, mas você acertou. Eu estou preocupado com uma coisa e tem a ver com o seu amigo Max. O que aconteceu? Soube de alguma coisa? Eu acho que eu sei por que o Leskin quer tanto sangue do metamorfo Max. Por quê? Perguntou Yangibo. Há uma lenda que todo híbrido de um Varkolak, um metamorfo, tem um sangue que cura e traz qualquer criatura para sua forma original. Espera, você quer dizer que o Max tem uma espécie de sangue sagrado? Perguntou Xiaozhan. Sim. Seu sangue tem cura, e Leskin, sabendo disso, quer capturar o Max e beber do sangue dele para voltar a ser um elfo. E se ele conseguir, além de voltar a ser um elfo, ele continua a ser um vampiro, mas com poderes indestrutíveis. Então ele não pode encontrar o Max. Ele não vai encontrar. Eu não vou permitir. Antes, eu o mato, disse Xiaozhan. Ravi, o Max sabe disso, desse poder que ele tem? Eu mandei um elfo guardião para onde seu amigo está, para avisar ele. E pelo que Leon me contou, seu amigo está na passagem de se transformar em um dragão. O que é um dragão? Meu amigo Max? Ele não pode pisar em Transilvânia, Xiaozhan. Seu amigo corre perigo, disse Ravi. Mas espera, Ravi. O Max se transformando em um dragão? Como ele está? Eu preciso saber. Espera, Ravi. O Max se transformando em um dragão. Como ele está? Eu preciso saber dele. Não se preocupe. Meu soberano, o nosso emissário, ele é um tipo treinador de criaturas. Ele sabe como ensinar um recém-transformado. Seu amigo, nesse exato momento, está nas montanhas da Noruega. Na Noruega? Eu pensei que ele tinha ido visitar sua família. Sim, ele foi. Mas tu e o emissário levaram ele para lá, para treinar e ter o autocontrole. Lá ele estará protegido. Meu amigo não devia estar passando por tudo isso. Esse Leskin, ele é pior ele é pior que meu irmão. Isso nunca vai acabar? Meu amor, fique tranquilo. O Max está com o Tu. Como você quer que eu fique tranquilo, Yangibo? Esqueceu que esse maluco quer que você me transforme em um vampiro? Eu nunca serei um. Antes você me mata. O que me preocupa é, conhecendo Leskin, ele não vai mesmo esquecer isso. E eu o conheço bem. Xiaozhan olhou de Ravi para Yangibo nervoso, colocando as suas mãos sobre o rosto. Você não vai virar um vampiro, eu te prometo, Xiaozhan. Olha, eu sei como podemos enganar o Leskin. Jian Sheng deu a palavra para seus amigos na mesa. O mesmo segurava uma importante revista da cidade. Yangibo, eu posso maquiar Xiaozhan, uma fantasia de vampiro bem convincente. O Leskin nem vai perceber. Jian Sheng foi explicando o plano e Xiaozhan e Yangibo acharam uma boa ideia. Depois que Jian Sheng terminou de falar o plano, Yangibo aproveitou o momento e se levantou, pegando a caixinha de ouro que estava em seu bolso. Bom, meus amigos, eu quero aproveitar esse momento e Xiaozhan, meu amor, poderia vir aqui um momento? Xiaozhan estremeceu quando olhou a caixinha pequena tão delicada nas mãos do vampiro e se perguntou o que poderia ser. Yangibo se aproximou mais perto dele, segurando a mão esquerda, sorrindo, olhou em seus olhos, na frente de todos ali, e ali abriu a caixa. Oh, meu Deus! Xiaozhan viu um anel muito brilhante de diamante, enorme e reluzente. Ele não se aguentou de emoção e as lágrimas escaparam. Xiaozhan, eu não imaginava que conheceria alguém tão cheio de beleza, tanto por fora quanto por dentro. Me apaixonei pela pessoa que você é, e hoje não consigo imaginar minha vida sem você. Então te pergunto, Xiaozhan, aceita se casar comigo?
Ele limpou as lágrimas emocionado, olhou nos olhos do vampiro e disse: Sim, eu aceito. Parabéns ao casal, vamos comemorar tomando um champanhe, sugeriu Jian Sheng. Assim, Yang Yibo colocou o anel no dedo de Xiaozan e os dois se beijaram, e os amigos ali comemoraram juntos, até que Ravi deu a palavra. Temos que preparar o casamento de vocês e a cerimônia de posse em Alganta. Xiaozan, vai ser uma honra. Sim, vamos preparar tudo e obrigado a todos. Então, agora eu vou ler o capítulo de número 43, tá bom? Você me enfeitiçou. Reino de Alganta. Xiaozan ficou por 2 dias junto de sua mãe, enquanto as elfas tocavam flautas e música que alegrava os jovens elfos com sua rainha. Xiaozan ficou admirado com a música que a elfa tocava. Galani olhou ao ver o sorriso natural de seu filho, e ela tinha tanto para contar a ele. Galani esperava tanto tempo por esse momento, mãe e filho. Agora ela estava preparando o casamento e a cerimônia. Xiaozan estava muito nervoso. Mesmo com os elfos ali tocando músicas mágicas, ele não parava de pensar em Yang Yibo. O que ele poderia estar fazendo? Fazia 2 dias que eles, desde que ajudaram a Transilvânia e saíram de lá, então eles não se viram mais. Por tradição dos elfos de Alganta, o noivo, ou a noiva, não poderia ver o noivo por 2 dias antes do casamento. Xiaozan, vem aqui um minuto, por favor. Galani chamou pelo filho, pegando pela mão. Os dois entraram numa sala especial e Xiaozan ficou admirado com tanta beleza. Havia muitas flores e frutas em uma mesa. Ele parou perto de uma pilastra de ouro e Galani pegou em um armário uma roupa que estava guardada. Xiaozan ficou olhando por uma roupa que parecia ser traje de um rei. Venha, filho. Eu quero que experimente a roupa que seu avô deixou para o príncipe de Alganta. Galani pegou, com todo cuidado, as vestes de seu avô e era muito bonita, de verde primavera, uma espécie de bordado a ponto de refletir a luz do sol e tinha flores entrelaçadas. Ele vestiu a roupa e ficou muito satisfeito. Olhando pelo espelho, tocou o tecido e sentiu a maciez. O tecido bege com poucos bordados, o que era belo. Sua mãe ficou emocionada quando viu o filho com os trajes, que ela esperava há tanto tempo por esse momento. Mas faltava o mais importante. Uma coroa. Galani pegou a pequena almofada, nele a coroa de ouro com pedras retiradas das montanhas geladas do reino de Alfar. Seu avô ganhou a coroa de um guardião da Terra das Fadas, em sinal de harmonia e lealdade para com os elfos. Quem estiver usando a coroa seria celebrado pelas criaturas que habitam os 5 reinos sagrados pelo mundo fantástico. Coloque, meu filho, a coroa deixada por seu avô, Galadan, o domador de criaturas. Xiaozan pegou com cuidado a coroa e ficou olhando a beleza da mesma. Tinha um peso considerável, era cheia de detalhes. Ele ficou com um pouco de medo de derrubar e olhou para ele um pouco nervoso. Sua mãe pegou a coroa e colocou sobre a cabeça de Xiaozan. Agora sim, és o príncipe herdeiro do trono de Alganta, meu filho, príncipe Nereli Xiaozan. Galani, junto das elfas, se curvaram diante de Xiaozan. Ele não tinha palavras, era demais para ele. Xiaozan pegou a mão de sua rainha, e beijou o dorso, dizendo: Mãe, não precisa se curvar diante de mim. Eu que devo me curvar daquela que me colocou neste mundo. Galani abraçou o filho chorando e com uma elfa saiu da sala para preparar a grande cerimônia. 2 dias se passaram. Xiaozan estava tão nervoso com o dia de seu casamento e cerimônia
que ele mal conseguiu comer nada o dia inteiro. Ele não tinha visto Yangbo chegar em Algata, mas ele sabia que estava nas dependências do palácio, em um quarto separado. Ravi veio avisar ele e a rainha, que estava arrumando para o casamento. Ele está no quarto? Perguntou Xiaozhan, que se banhava em uma banheira reservada a ele. Sim, ele está do outro lado, se preparando. As elfas estão ajudando ele. Xiaozhan riu nervoso por saber que Yangbo, seu vampiro adorado, estava sendo cuidado por elfas. Ele queria vê-lo, pois fazia 2 dias que não o via, e só conseguiu contato com ele por pensamentos. Quando a noite cai em Algata, sentindo-se as emoções de seu amado. Ele riu sozinho, terminando seu banho, e 2 elfas a ajudavam. Mesmo que ele falasse que não precisasse, mas Galane insistiu. Ele percebeu que sua mãe queria mimá-lo, cuidar dele. Então Xiaozhan não disse nada. As elfas deixaram a roupa da cerimônia e ele vestiu a roupa e respirou fundo, dizendo: Chegou a hora. Estou pronto, mãe. Por fim, ele aceitou a coroa na cabeça dele. Por fim, Xiaozhan colocou a coroa na cabeça dele. Ravi e Garan estavam prontos para a grande cerimônia e pediram para Xiaozhan ficar mais um pouco no quarto. Ele estava tão nervoso e desejava sozinho por um instante tentar se comunicar com ele. Foi quando ele fechou os olhos e ouviu a voz firme e doce de Yangbo. Fique calmo, meu amor. Posso sentir que está nervoso. Eu quero te ver logo. Estou com medo também. Medo do quê? Você vai ser um ótimo príncipe para esse povo e vai ser meu esposo pela eternidade. Xiaozhan relaxou ao ouvir aquelas palavras. Tentou deixar a mente em branco, despistar os pensamentos de medo. Do outro lado das paredes, ele podia ouvir barulho que estava lá fora. Ele andava em círculos, tentando controlar a respiração e acelerado. Até que ele viu a cama ali, o convidando para deitar. Ele se deitou para aproveitar e lembrar de tudo. Cenas de sua vida foi passando por sua mente, como um filme. Até que ele viu o conde Yangbo no taberna. Ele estava emocionado, e Yangbo também compartilhou esse momento. Nunca vou esquecer aquele dia no taberna, quando você ativou a arma na minha cabeça, disse Yangbo, invadindo os pensamentos de Xiaozhan. Xiaozhan sentiu como as lágrimas cair, e ele se lembrou também daquele momento. Foi naquele momento que percebi que você tinha se tornado uma droga viciante, da qual eu não poderia resistir. Você me encantou de um jeito que nada poderia me fazer escapar. Eu te achei um folgado, mas não entendia meus sentimentos e o porquê você me deixou tão nervoso. Eu já te deixei doido por mim, não é? Convencido. Os dois riram e Yangbo disse: Vamos ser felizes, eu sinto isso. Você mudou minha vida completamente e sei que seremos muito felizes juntos. Você me enfeitiçou. Xiaozhan respirou fundo, secando as lágrimas, e seus pensamentos foram interceptados quando ouviram batidas suaves do outro lado da porta. Chegou a hora, amor. Te vejo lá fora, disse Yangbo. Senhor, desculpe por interromper, mas vim buscá-lo para a grande cerimônia. Um duende apareceu na porta do quarto e olhou na direção de Xiaozhan, levantando sua cabeça pequena para o homem alto com os belos trajes de príncipe. Xiaozhan olhou para o duende. Nunca tinha visto um de perto e viu os passos da criatura. Xiaozhan olhando para o duende, que de repente as narinas do duende se incharam ao respirar o ar e disse: Jovem príncipe, eu sou Galimor, o pequeno guardião dos bancos de ouro. É uma honra conhecer um jovem príncipe. Galimor se curvou diante de Xiaozhan. O mesmo ficou surpreso com a reverência do duende. Muito prazer. E minha mãe, onde ela está? A rainha está na entrada principal. Venha comigo. Xiaozhan seguiu o duende que dava saltos apressados um vasto corredor com vários quadros de elfos ancestrais. Ele parou ao ouvir uma música suave que vinha perto de uma escada em caracol. Ele respirou e viu a rainha esperando por ele, sorrindo.
Então, coelhinhos, aqui termina o capítulo de número 42, se não me engano, tá? Agora, eu vou dar uma paradinha aqui, rapidinho, e vou continuar lendo o capítulo de número 43. Eu aceito, tá bom? Então, só um pouquinho e eu vou continuar aqui com vocês, tá bom? Só corrigindo aqui, coelhinhos, eu falei que era o capítulo 42, mas na verdade agora é o capítulo 43, tá? É continuação, né, da cerimônia de posse do Xiaozhan, né, como príncipe de Algata, e logo em seguida vem a cerimônia de casamento de Yangibo e Xiaozhan, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Capítulo 43 agora. Só para vocês não assim esquecer que esse capítulo aqui que eu estou narrando seria a continuação, não continuação, seria o capítulo 41, 42 e 43. Então eu vou estar lendo 3 capítulos ao mesmo tempo, tá? Direto, como especial de Natal, tá? Então vamos lá. Eu confesso que estava com medo de me ver como príncipe. Precisava me controlar, senão eu ia vomitar nas vestes do... Ai, corta. Eu tentei me controlar em minha respiração. Eu estava com medo de me olhar no espelho e me ver de príncipe e de noivo. Me revirei e realmente eu estava irreconhecível. A moça gentil? Não. Corta. O duende, gentilmente, tentou me chamar para o meu nervosismo depois de respirar ofegante mais de 100 vezes. Eu queria me controlar, ficar calmo, para não vomitar e estragar todo o trabalho. Você está lindo! Obrigado pelo seu belo trabalho. Eu me sinto um pouco tonto. Calma, você só está nervoso. Apenas relaxe. Tenho que te dizer. Sua mãe está te esperando lá embaixo. Então, Galimo deu passos um pouco mais apressado e entregou o filho para a rainha. Galani, aí vendo seu filho, ficou orgulhosa e disse: Você está lindo, eu acho que vou chorar. Eu é que vou chorar de tão nervoso que estou. Eu estou com medo, mãe. Galani se aproximou dele e pegou em sua mão, acariciando. Não temas, meu querido. Eu estou com você e veja aquele homem naquele altar sagrado. É o homem que você ama, que está te esperando. Vai ficar tudo bem. Tem razão, mãe. Obrigado. Shazam foi recebido pela rainha Galani. Ele se aproximou da sacada principal que levaria até o jardim real. Lá esperava mais ou menos uns 200 convidados, entre os elfos, fadas e outras criaturas que foram convidados. Shazam não imaginava a importância dessa cerimônia de posse e ser apresentado como príncipe de Álgata. Ele olhou à sua volta e seus lábios tremeram ao ver tantas pessoas diferentes. Pensou: será que vou dar conta? Sua mãe sabia o que ele pensava. Pegou em sua mão sorrindo e o conduziu até o altar principal. Lá estava eu no pé do altar do lado do homem que me casaria. Mal conseguia olhar no rosto de Anguibo e eu estava muito nervoso. Eu não sabia se tinha feito bem a maquiagem, a roupa. Nem sorrir eu conseguia sorrir. Mas eu observava os olhares de minha mãe em cima de mim e tantos elfos e outras criaturas que foram convidados. Eu mal conseguia olhar nos olhos do Yangibo, mas espiei um pouquinho. Ele também parecia nervoso. Os cantos dos lábios tremiam, mas em seu olhar havia aquele brilho que eu já conhecia. Quando ele percebeu que eu o encarava, ele deu um sorriso e nossos olhares se encontraram. Eu engoli em seco, mas ele continuava a olhar fixo em meu rosto. Ah, como eu amava aquele olhar! E podia ler minha mente, minha alma. Continuamos a nos encarar por uns segundos, e seus olhos castanhos olhavam fixo em mim, como se ele pudesse ler minha mente que gritava: Eu te amo. A cerimônia de casamento. Galani me levou até o altar,
Parou na frente de Yangibo, que me esperava, e ele sorriu, fez uma reverência para minha mãe. Ele abraçou meu noivo e eu ouvi ele dizendo: entrego o meu bem mais precioso. Eu ouvi ela dizendo: entrego o meu bem mais precioso. Eu vou cuidar dele como minha própria vida. Eu me segurei para não chorar. E vendo minha mãe, pegou em minha mão e colocou sobre a mão direita de Yangibo. Nós dois sorrimos, um olhando para o outro. E Ravi estava de frente para nós. Ele realizaria nosso casamento. Yangibo continuava a segurar minha mão e eu olhava para Ravi, que começou a falar a língua dos elfos. Eu não conseguia entender muito, mas soava tão bonito que parecia cantado numa voz melodiosa. Galane tinha me explicado que era a bênção dos elfos para um casal. Enquanto Ravi cantava, lá atrás os outros elfos cantavam juntos em perfeita harmonia. Todos os elfos de Algantar estavam dando a bênção para a nossa união. Alguns minutos depois, Galan entregou nossos anéis em ouro branco. Cada uma deles tinha uma gravura especial em formato de pétalas entrelaçadas. Ravi pegou cada uma e nos disse que aquele anel era o símbolo do nosso amor e tinha sido feito pelas fadas de Algantar. Ravi entregou o anel nas mãos de Yangibo. Com suas palavras, ele foi recitando os votos. Saiu tão naturalmente de seu coração que ele nem precisou ler nada. Meu coração batia acelerado, olhando para ele, que me olhava com ternura. Depois que Yangibo terminou seus votos, ele colocou o anel no meu dedo e depois beijou com delicadeza. Ravi olhou em minha direção e entregou o anel a mim. Eu engoli em seco. Estava tão nervoso que me deu um branco. Eu nem lembrava mais dos meus votos. Comecei a gaguejar. E todos ali ficavam me olhando e me deixava mais tenso. Até que meus olhos encontraram os deles e ouvi em meus pensamentos ele dizendo: amor, respire, não entre em pânico. Só o seu olhar, esse olhar tão profundo, consigo ver o brilho e a pureza de sua alma. Esse olhar que me diz o quanto você me ama. Eu sei que não precisa dizer nada. Não consegui me controlar e comecei a chorar. As minhas lágrimas caíram e lembrei de tudo que tínhamos passado. Ele tinha razão. Eu o amava e sabia que ele era predestinado a mim. Respirei fundo e disse: estarei com você por toda a minha vida. Você é a luz das minhas trevas. Eu te amo. E coloquei o anel no dedo dele. Depois de algumas palavras de Ravi e a bênção de minha mãe, estávamos casados. Demos um beijo na frente de todos e todos nos parabenizaram cheios de alegria. Eu me sentia a pessoa mais feliz deste mundo, mas ainda faltava uma coisa: a posse do trono de Algantar. Galan pediu que todos ficassem em silêncio e pediu que um doente pegasse a coroa e a trouxesse até ele. Com algumas palavras em élfico, ela deu as bênçãos e depois olhou em direção a Shaozan com uma espada esculpida com pele de dragão e disse: filho, recebe em nome de todo o povo élfico do reino de Algantar a coroa de príncipe. O príncipe de Algantar. Esse será o capítulo de número 44. O príncipe de Algantar. Galan colocou a coroa sobre a cabeça de Shaozan. Com esse gesto, todo o povo élfico reverencia o seu novo príncipe. Shaozan ficou surpreso, não sabia como agir vendo tantos elfos e elfas se curvar diante dele. Shaozan ficou muito envergonhado, não sabia como se comportar e pensava: será que serei um bom príncipe para esse povo? Sua mãe, a rainha, olhou para ele sabendo o que ele tinha pensado e respondeu olhando em seus olhos: claro que vai, Shaozan. Você puxou a mim e não se preocupe, irei te passar tudo que minha mãe, a sua avó, me ensinou. Venham vocês dois. Pediu Galan conduzindo Yangibo e Shaozan para os tronos preparados para eles, de cada lado do trono da rainha. Sente-se, Shaozan, e Yangibo, fique do meu lado. Agora vocês são os nobres deste reino e serão respeitados entre toda a criatura do reino de Algantar. Aproveitem a festa da dança que os elfos e elfas prepararam para vocês. Obrigado, mãe. Obrigado, rainha. Assim, Shaozan e Yangibo aproveitaram o banquete das danças que foi preparado para eles. E a todo momento, Shaozan olhava para seu marido com orgulho
Ele estava muito bonito, um tanto diferente. Não era mais aquele vampiro que conheceu pela primeira vez no bar da Taverna dos Guerreiros, desde o momento que Yang Bo se transformou em um meio vampiro e elfo. Agora Shaozan, além de ouvir seus pensamentos, podia ouvir até seus batimentos cardíacos. Antes, sendo apenas um vampiro não poderia. Agora, com a transformação de meio elfo, ele teria eternidade sem precisar tomar sangue. Essa era a vantagem de ser um elfo, meio elfo e vampiro. Não que ele não ia mais tomar sangue, ele poderia, mas não era o essencial para sua vida. Depois de alguns minutos, vendo todos ali se divertindo, Yang Bo ficou procurando os olhos de Shaozan, encontrando uma maneira de ele perceber ele, até que os olhos dele encontraram os dele no momento em que a festa rolava. Yang Bo se obrigou a respirar fundo, incapaz de desviar o olhar da incerteza em seus olhos castanhos, quando olhou para ele. Ele sorriu e só queria uma hora sozinho com seu esposo, longe daquela bagunça. Shaozan podia entender o que seu marido queria, então ele se aproximou de sua mãe e pediu licença a ele. E pediu licença a ela. Ele entendeu e deixou os dois ficarem sozinhos. Yang Bo e Shaozan foram até um jardim atrás do palácio, e Shaozan ficou encantado com as flores ali e o pequeno riacho. Yang Bo quis seguir adiante pelo bosque, mas à frente viu uma pequena passagem secreta em forma de zigue-zague. Ele estendeu uma das mãos para seu esposo. Shaozan pegou a mão dele e os dois andaram até cair num lindo bosque cheio de álamos de cerejas selvagens. O cheiro era agradável. Shaozan, vendo o belo bosque, saiu correndo em direção ao tapete. Quando fez um movimento, suas roupas em trajes, um passe de mágica, subiu várias flores em círculos e começou a dançar na sua frente. Yang Bo achou estranho, mas não conseguia tirar os olhos do acontecimento mágico. Quando achou que tinha acabado a dança das flores, no meio dele, a 2 metros de distância, onde os dois estavam, eis que Shaozan teve uma bela surpresa. Um corpo se formou diante deles, como se as flores tivessem trazido uma pessoa. As flores continuavam a dança, e de repente outro corpo surgiu, se segurando no primeiro. Shaozan e Yang Bo ficaram atentos. Uma invasão ali no casamento deles? Pensaram. Shaozan estava pronto para brigar, e ele não perdeu sua coragem, mas Yang Bo se pôs à frente dele. Uma rajada de vento surgiu diante deles, cujo olhar dos dois visitantes misteriosos encontraram com as de Shaozan e Yang Bo, e Shaozan reconheceu um dos visitantes. Quase chorou ao ver o sorriso do homem parado em sua frente. Max, é você? Max e Tu estavam diante dos amigos, sorrindo e surpresos. Shaozan, que viagem! Sou eu, meu amigo. Venha me dar um abraço. Shaozan correu para os braços do amigo Max, que abraçou o amigo que tremia. Ficou muito feliz por vê-lo. Shaozan chorava e, ao olhar para Max, ele secava as lágrimas do amigo e pegou uma das mãos que tremia. Fique calmo, por que está chorando? Eu estou bem. Max, eu não imaginava que você poderia estar aqui. Como entrou? Quem? Tu interrompeu, dizendo. Ravi nos trouxe por uma passagem e vimos como se fôssemos sugados por uma força maior. Estou até enjoado depois dessa viagem. Yang Bo sorriu, se aproximando do amigo, e disse: Vem, meu amigo, fico feliz por estar aqui no meu casamento. Max, mas e você, sua transformação? Você está bem? Me conta tudo. Shaozan e Yang Bo com Max e Tu ficaram no bosque e se sentaram em um enorme tronco de uma árvore caída perto do riacho. E Max começou a contar sua aventura na Noruega e como ele conseguiu se transformar em um dragão. Foi doloroso demais a transformação, mas eu precisava passar. Hoje ainda estou tendo uma dificuldade de adaptação. É tudo novo e na Noruega tenho um excelente treinador. Shaozan não conseguia esconder sua tristeza e preocupação pelo amigo. Ele não queria que nada acontecesse com ele, e Max parecia adivinhar através dos seus olhos. Eu sei que está com medo por mim, mas não fique, meu amigo. Shaozan, eu estou bem, e Lesk não vai me achar. Promete, Max, que você vai se proteger. Eu vi a fúria daquele maluco. Eu não quero te perder, meu amigo. Shaozan tentava conter o medo em seu coração. Ele amava demais seu grande amigo e quando soube que Max estava em perigo, ele faria de tudo para protegê-lo.
Olha para mim, Shaozan. Hoje é um dia tão especial para você. Não quero vê-lo triste e chorando. É sério, estou bem. Nada vai me acontecer. Estou pronto para uma batalha com aqueles que tentar me ferir. Vamos, pare de chorar. Me mostre tudo. Quero conhecer esse belo lugar, por favor. Shazam limpou suas lágrimas. Ele mesmo não entendia como tinha ficado tão sensível desde que entrou em Algata. Ele não era assim. Ele se odiava por isso. Nossa, como estou ficando chorão. Eu não era assim. Por que estou com tanto medo? Será que é esse lugar que está me mudando? Você ainda continua o mesmo, Shazam. Só está preocupado com seu amigo. Fique tranquilo. Eu posso lhe garantir, o Max está progredindo muito nos treinos. E nossa, quando o vi transformando em um dragão, uau! Não fale besteiras, Tu. Ele está exagerando, sorriu Max piscando para Tu. Adoraria ver você como um dragão, respondeu Yangbo. Um dia, meu amigo, vocês dois vão poder me ver como um, eu prometo. Os 4 amigos deixaram o bosque e seguiram para a festa. Ao chegar, encontraram Ravi ao lado de Galani, que estava segurando o braço do elfo. Shaozan viu como Ravi estava feliz e olhou para a mãe sorrindo. Ao lado deles, chegou Jian Sheng um pouco triste, tomando um copo de vinho. Shaozan notou que Jian Sheng olhava para os lados como se estivesse procurando por alguém. Está se divertindo, Jian Sheng? Jian Sheng se aproximou de Shaozan e viu que a rainha não parava de olhar para ele. Eu ainda não encontrei o elfo destinado a mim, disse um pouco alterado pela bebida. Shaozan riu e olhou para a mãe, que no mesmo instante se dirigiu a ele. Meu jovem, não se aflige. Não adianta procurar o amor se ele não nasceu ainda. O quê? Mas então quer dizer que o meu amado não nasceu ainda? Disse Jian Sheng, desapontado. Não, Jian Sheng. Logo estará por vir. Confie. Quando menos você esperar, vai chegar. Jian Sheng ficou mais triste quando a rainha falou, e Shaozan tentou animá-lo. Ande, não fique assim. Escute minha mãe. Ela sabe o que diz. Vem comemorar conosco. Quero você perto de mim, Jian Sheng. Você sempre será bem-vindo ao meu reino, disse Shaozan, colocando mais vinho para ele. Quem diria, né? A gente assim tão amigos. Ninguém acreditaria que quando eu te conheci eu queria acabar com você por ter roubado o coração dele. Mas vendo por agora, eu te respeito, Shaozan. E do fundo do meu coração, mesmo que meu coração já nem esteja batendo mais, desejo que vocês dois sejam muito felizes. Obrigado, disse Shaozan rindo e olhando para Yang Bo, que sorria. Todos no reino aproveitaram a festa, o banquete, e Shaozan e Yang Bo dançaram juntos diante dos elfos, fadas e os amigos ali presentes. Então, coelhinhos, então, assim, eu vou terminando aqui. Então, eu acabei narrando três ou quatro capítulos, né, de uma vez. Eu ia narrar até o capítulo 43, mas acabei falando aí também o 44, tá? Então, esse vídeo ficou bem comprido, né? Como prometido, seria o especial de Natal. Ainda vai ter uma parte, né, seria a lua de mel deles, mas vai acontecer um probleminha aí. Então, não vou colocar aqui agora, tá? Porque vai ser um momento assim bem picante, né? Se aqui vocês me entendem. Então, não vou poder colocar aqui agora, tá? Mas vai ser especial, posso garantir para vocês. Então, vocês viram aí, né, que a rainha Galani acabou falando por Jian Sheng, né? Que não era para ele ficar triste, porque o amor da vida dele ainda nem tinha nascido. Então, o que vocês acham? Quem será esse predestinado aí, né, para o Jian Sheng? Então, eu deixo aí no ar essa pergunta aí para vocês. Se vocês quiserem, por favor, me responder aí, né, o que vocês acham? Vamos ver se vocês vão adivinhar, tá? Então, vou ficando por aqui, tá? Se você ficou aqui até o final desse vídeo, comenta aí, hashtag Príncipe de Alganta, que eu vou saber que vocês ficaram até o final, tá bom? E lembrando, aqueles que comentar, deixar o like, vai aparecer no final do vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, eu